Então sejam todos muito bem-vindos aqui à Masterclass Conviteria Pro. Nós vamos aprender o que hoje? A criar uma confeiteria artesanal, profissional, lucrativa, investindo tempo e dinheiro no que realmente funciona. Antes da gente começar, eu preciso saber quem é que tá aí do outro lado. Quem é que tá do lado de lá, Porque como é que eu tô aqui fazendo a live, converso com um monte de gente, várias pessoas assistem as lives que eu faço, mas eu não sei quem são as pessoas que estão do outro lado, Manda aqui pra mim no chat que depois eu vou dar uma olhada aqui no que vocês mandaram pra mim. Me fala quem vocês são, porque assim, quando eu penso aqui em quem me acompanha, eu separei 3 tipos de pessoas e fala pra mim qual desses 3 tipos, em qual desses 3 você se encaixa. Então eu imagino que aí do outro lado, do lado onde vocês estão, tem gente que tem vontade de começar a empreender com papelaria de casamento artesanal de forma profissional e responsável. Tem gente que já trabalha com algum tipo de artesanato e quer inserir a papelaria no seu portfólio. Tem gente que quer construir o seu próprio negócio, ter a liberdade de trabalhar em casa e perto da sua família. Tem alguém aí que se encaixa em alguma dessas 3 pessoas que eu imaginei que estariam me assistindo hoje? E tem uma 4ª pessoa que eu imaginei, que essa, se vocês estão aqui comigo, vocês têm que se encaixar, Que é a pessoa que simplesmente ama trabalhos manuais e quer aprender uma nova habilidade. Então, já que eu sei quem são vocês, agora era a hora de vocês saberem quem sou eu, Porque conheço vocês, mas quem que é a Bárbara? Quem é que tá do lado de cá, Quem que é a Bárbara? Coloquei aqui uma foto minha para vocês. Então, quem que é, Oi, eu sou a Bárbara, tudo bom? Eu prometo que vai ser rápido, vou falar brevemente aqui um pouquinho sobre mim, então. Quem que é essa pessoa que tá aqui do lado de cá falando com vocês, Então, eu trouxe aqui 3 fotos para contextualizar um pouco quem que eu sou. Então, essa aqui sou a Bárbara, eu tenho 30 anos, Então, eu sou formada em design gráfico e trabalho com papelaria de casamento há 8 anos. Então, essa aqui sou eu, para que você me conheça. Eu sou de Santa Catarina, falo aqui do norte de Santa Catarina. E como comentei, eu sou formada em design gráfico e comecei a empreender com papelaria de casamento há 8 anos. Só que o que acontece? Eu nunca quis ser empreendedora. Eu não sou a pessoa assim que tinha esse super sonho, de empreender. Eu não sou essa pessoa. Qual que era o meu sonho? O meu sonho era trabalhar no mundo corporativo. Era lá que eu queria estar. Por quê? O que acontece? Toda a minha família é de empreendedores. Então, eu sabia, já tinha o lado deles, Eu não tinha esse lado do que era trabalhar numa empresa. Então, quando eu me imaginava entrando numa empresa, tendo plano de carreira. E essa foto aqui é uma foto de onde eu fiz o meu estágio da faculdade, É uma empresa que se chama Whirlpool, que é a empresa que é dona ali da Brastemp e da Consul. Fiz o estágio na área de design e eu estava super feliz nessa época aqui. Por quê? Era o meu sonho, entrar numa empresa onde eu ia ter, assim, esse plano de carreira. Só que o que aconteceu? Estava lá trabalhando, Encerrou o meu estágio, chegou o ano seguinte. Esse ano seguinte foi bem o ano que a gente começou a ter a recessão aqui no Brasil, Não sei se vocês se recordam, a gente estava tendo vários protestos, teve o impeachment e o ano seguinte foi um ano de bastante recessão. E as empresas, aqui, essa galera que está aqui nessa foto, eu me recordo que a nossa área tinha umas 60 pessoas. Tinha 2 unidades, São Paulo, Santa Catarina. De São Paulo foi fechado. Quem não foi mandado embora teve que vir para Santa Catarina. Das pessoas que trabalhavam comigo, um monte de gente foi mandado embora. Então, a indústria não estava num momento muito favorável. E aí, eu ia ter que procurar emprego nesse cenário, E não estava favorável para isso. Foi quando eu me recordei da possibilidade de empreender, Porque eu já tinha, antes de fazer esse estágio, eu já tinha tido um pequeno contato com papelaria de casamento, eu sabia como fazer. Então eu pensei, o momento para eu empreender, é agora. Foi quando eu percebi que empreender era o meu caminho, porque eu tinha uma habilidade e eu poderia desenvolver um negócio através dessa minha habilidade.
E aí eu comecei a investir, né, nisso. Isso foi lá em 2014, né? Eu me lembro que foi bem o ano da minha formatura. Foi quando eu comecei a empreender. E eu me recordo, assim, que no início, quando eu estava empreendendo, assim como você que está aí do outro lado, que eu imagino que às vezes tem vontade de desistir, eu também tive alguns momentos que eu tinha vontade de desistir. E eu me recordo que a minha mãe, né, por conhecer, né, os dois lados, porque ela também já tinha trabalhado na indústria e tinha o próprio negócio, eu lembro que ela sempre me falava assim, ó, pensa bem, tu não tem que sair super cedo da tua casa, no frio, levar o teu neném pra creche, porque era o que ela fazia comigo, né? Ela me levava pra creche. Eu fiquei na creche uma boa parte da minha vida, até os meus 7 anos, assim, essa coisa de mãe indo nas homenagens do Dia das Mães eu não tinha, era sempre a minha avó que ia, porque minha mãe nunca conseguia estar. E aí ela sempre dizia, pensa bem, se um dia tu tiver um filho, tu pode cuidar dele, tu não precisa levar essa criança tão cedo pra creche, né? Tu pode aproveitar mais essa criança. E ela foi me dando esses conselhos, essas inseguranças que eu tive no passado, elas foram ficando para trás, porque são os momentos, né, de baixa, mas a gente tem os momentos de alta também. E aí foi quando eu comecei a empreender, né, de fato, comecei a experimentar. Porque as outras possibilidades eu já tinha testado, né? E aí, em 2014, eu criei o meu primeiro portfólio. Dá uma olhada no meu primeiro portfólio. Gente, eu nunca tinha mostrado essas fotos para ninguém. Foi a primeira leva de convites que eu fiz para começar a empreender com papelaria de casamento. Então, dá uma olhada nos convites, coloquei eles todos aqui no sofá porque eu estava fazendo foto. Olha aqui o laço Chanel secando com um papel de baixo aqui para não grudar na renda. E foi assim que eu comecei, lá em 2014, né? E de lá para cá muita coisa aconteceu, muita água rolou e os meus produtos mudaram muito. Eu aprendi muito, porque eu errei muito também. Aqui eu trouxe outras fotos, porque eram aqueles produtos, né, que estão no sofá, viraram essas fotos aqui, né? Então, aqui são as primeiras fotos que eu publiquei. Tá, a minha primeira marca, né, Laços e Rendas Convites. Por que tá essa marca Laços e Rendas Convites? Porque lá no início, qual que era a minha ideia? A minha ideia era ser diferente, me diferenciar no mercado, fazendo aquilo que as pessoas não faziam. E o que as pessoas não faziam no começo? Tinha poucas pessoas que trabalhavam com convites com renda. E assim eu achei que eu ia me destacar no mercado, fazendo convites com renda. Por isso que o nome da minha empresa antigamente era Laços e Rendas Convites Especiais. E ninguém fazia esse tipo de convite, e era um convite que apenas eu fazia, porque era tecido mesmo, né? Eu fazia aplicação. Só que qual que era o problema desses convites? Eram convites muito trabalhosos e pouco lucrativos. E eu aprendi isso na marra, tendo que fazer muitas unidades desses convites aqui e percebendo na prática que eles não eram tão vantajosos para eu ter no meu portfólio, né? E de lá para cá se passaram já 8 anos. E aí eu trouxe para vocês a minha trajetória resumida em 2 fotos. Na foto da esquerda, você tem a primeira foto do meu primeiro ano empreendendo com papelaria de casamento. E na foto da direita, você tem a última foto que você encontra lá no meu Instagram de produtos físicos, né? Que é o Convites da Bárbara, já com a minha nova marca, né? Então agora a minha empresa não é mais Laços e Rendas Convites, a minha empresa leva o meu nome, porque isso também foi uma das coisas que eu aprendi. Vocês perceberam uma mudança aqui, uma evolução? Dá para perceber que a pessoa da esquerda é a mesma da direita? Ou que é a mesma pessoa que mostrou os primeiros convites lá no sofá? Então, durante esses 8 anos, né, eu tendo esses erros e esses acertos, eu fui entendendo o que funcionava para o meu negócio, né? E o que é bom da papelaria de casamento? Que através do nosso trabalho, a gente vai conhecendo as histórias das pessoas, a gente vai vivendo algumas emoções com as pessoas, emoções que às vezes a gente, né, que vão fortalecendo a gente, que vão trazendo aprendizados pra gente, a gente vai de fato participando de um pedaço da vida das pessoas. É diferente de quando a gente trabalha numa indústria, sabe? Principalmente que nem quando eu trabalhava lá na Whirlpool. A gente fazia o trabalho, mas a gente não sabia quem a gente impactava com aquele trabalho, né? E aqui
o contato é muito mais próximo. A gente vive as coisas junto com as clientes. Então, trabalhar com papelaria de casamento traz pra gente experiências que outros mercados não trazem, né? E faz a gente ter esse senso, essa sensação de que a gente faz a diferença na vida de alguém, sabe? Então, eu me sinto bem conectada por conta disso. Quando a gente, né, passa alguns perrengues com clientes e depois dá tudo certo, aquilo dá na gente um sentimento muito gratificante. E aí, até hoje, eu tenho trabalhado, né, com papelaria de casamento, porque isso aqui acaba sendo a minha paixão. Eu fico muito feliz, eu tenho uma satisfação muito grande quando eu vejo um produto pronto, assim, quando eu vejo o resultado final. Então, essa sou eu, né, vocês me conheceram. Aqui tem uma outra foto de um outro produto meu. E por conta de todas essas coisas que eu passei, né, durante todos esses anos, eu tenho muita segurança em apresentar o que eu vou apresentar para vocês hoje. Porque quando eu falo alguma coisa, não é alguma coisa que eu vi em algum lugar e falei. É alguma coisa que eu realmente vivi. E quando eu digo eu vivi e errei, né, esse erro me custou tempo e dinheiro. Então, o conhecimento que eu tenho para dividir com vocês, ele é validado, porque eu passei realmente por aquilo para trazer isso para vocês hoje, ok? O Roberto falou, a diferença entre o antes e o agora é a Bárbara. É a mesma pessoa, é engraçado, porque quando eu apresentei isso a primeira vez e perguntei para as pessoas, né, vocês acreditam que é a mesma pessoa que fez os 2 convites? Elas não acreditavam se eu não dissesse que era meu convite, né? Mas eu tive aquele começo e para chegar onde eu tô hoje, eu tive uma transformação minha como profissional. Então, eu tenho a sensação assim de que se eu conseguir viver essa transformação, outras pessoas também conseguem. Por isso que nós estamos aqui hoje. Então, vamos lá. Vamos começar com o nosso conteúdo agora que já tá todo mundo íntimo, tá todo mundo conhecendo, vocês já entenderam da onde que eu tirei essas coisas que eu trouxe pra gente conversar hoje? Então, bora lá. A nossa aula vai ser dividida em 3 aspectos, em 3 grandes tópicos. Nós vamos falar sobre empresa, técnica e venda. Dentro da parte de empresa, eu percebo, e até depois de a gente ter feito esses 12 dias de lives, né, lá no Instagram, que existem 2 grandes tópicos dentro do aspecto da empresa que nós precisamos considerar. Lembrando que tudo que a gente vai conversar aqui são os pontos principais. É assim, ó, a melhor parte é aquela parte que é essencial para a gente ter uma empresa sólida e lucrativa. Então, o que não pode faltar? Primeiro pilar é a gente saber onde a gente está e aonde a gente quer chegar. E o segundo pilar é começar certo e de forma responsável. E vamos entrar dentro de cada um desses tópicos. O que é o saber onde estar e aonde quer chegar? Eu só consigo chegar em algum lugar e melhorar alguma coisa quando eu sei o que eu quero melhorar e aonde eu quero chegar, né? Outro ponto também, quando eu tenho o que melhorar, né? Eu só consigo melhorar aquilo que eu já fiz. Não concorda comigo? Então, um ponto principal é começar a botar a mão na massa, não esperar, né, as coisas estarem completamente prontas e maravilhosas para daí você começar a levar aquilo para o mundo. Então, eu saber onde eu estou e aonde eu quero chegar me ajuda a traçar metas, me ajuda a traçar uma rota. Eu só sabia que o meu produto precisava melhorar porque eu tinha outros comparativos, eu via outras empresas, outros profissionais e eu sabia o que eu queria para mim. Então, dentro do negócio de papelaria de casamento, nós temos 3 nichos de atuação, 3 áreas de atuação. Dentro de um negócio de papelaria de casamento, você tem a área da produção, da criação e dos materiais, que eu coloquei aqui como fornecedor de materiais. Então, o que acontece? A gente pode trabalhar de forma isolada em uma dessas áreas, ou a gente pode trabalhar de forma a combinar essas áreas. Então, dentro da parte da produção, é a parte de apenas a confecção dos itens e prestação de serviço. Eu já conversei com muita gente que trabalha com papelaria de casamento. Eu tenho quase 600 alunas ali nos meus cursos. E eu conheço gente que atua dentro do mercado de papelaria de casamento apenas confeccionando as coisas. As pessoas não fazem a parte da criação e também não trabalham confeccionando os próprios materiais. Qual que é o grande ponto negativo disso? Que as pessoas ficam reféns de outras pessoas. Porque, por exemplo, assim, teve uma pessoa em particular com quem eu estava conversando e ela tinha produtos maravilhosos no perfil dela. E ela falou assim, só que agora eu tenho um problema. Porque
a pessoa que fazia a criação para mim não vai mais poder fazer a criação. E aí, como é que os produtos vão se materializar? Se não tem a parte fundamental, que é a parte da criação. Então, a gente pode atuar dessa maneira, porém, a gente acaba ficando diretamente ligado a outras pessoas. A parte da criação é quando a pessoa apenas presta o serviço, né, de criação, ou ela faz a criação do próprio design. Então, vamos imaginar eu, Bárbara, né? Eu faço as criações dos meus convites, eu não terceirizo isso. Eu não tenho uma outra pessoa aqui na minha empresa que faz isso para mim, sou eu que faço. Se eu quisesse, eu poderia atuar apenas vendendo artes. É um outro ponto que eu tenho de atuação no mercado. Porém, quando eu confecciono, eu aumento a possibilidade de vender mais para esse cliente. E o valor agregado, o valor do meu produto, ele é maior, porque eu consigo entregar ainda um produto físico, estou ainda prestando um outro serviço, que é a parte da produção. São duas grandes áreas de atuação. E a terceira área de atuação é a área de fornecer os materiais. Então, você pode produzir as próprias partes e você confeccionou o teu material, né? Você rodou ali a parte de confecção de envelope, por exemplo. E aí você faz a produção dos produtos e você fez a criação daquela arte. Você está atuando nessas três áreas. Ou eu posso simplesmente fornecer os materiais para os clientes, que é uma das formas como eu trabalho também. Por exemplo, a cliente quer comprar apenas envelope de mim, eu vendo. A cliente quer comprar apenas a arte dela impressa, eu nem fiz a arte, eu apenas imprimi e entreguei para ela a parte interna impressa para ela cortar. Entreguei a parte interna impressa cortada, então eu posso atuar apenas fornecendo o material, mas eu tenho outras áreas de atuação que eu posso associar. O que eu percebo é que, uma vez que eu tenho conhecimento nas três, eu posso escolher. E é muito melhor quando eu tenho a liberdade de escolha, porque até eu consigo ir me adaptando mais ao mercado. Vamos imaginar, né, uma pessoa que apenas produzia, né, os produtos físicos. O momento que a parte de produção está em baixa, que as pessoas querem mais artes, ela acaba não conseguindo atender aquela demanda. Então, ter os três conhecimentos aqui é super importante para você não ficar refém de ter que ficar comprando templates depois na internet e tendo produtos muito similares ao que outras pessoas têm no mercado. Então, a gente pode atuar dessas três maneiras no mercado. E aí, quando a gente pega a parte da criação, a gente pode ainda abrir ela em mais três partes. O que são essas três partes? É o nível de personalização. O que significa esse nível de personalização? Eu posso trabalhar com artes padronizadas, com baixo nível de personalização, de adaptação dessa arte, ou eu posso trabalhar lá na outra ponta, aqui no alto nível, com uma super personalização, ou seja, estou criando uma arte gráfica exclusiva para o casal. Ou ainda, eu posso trabalhar no nível médio de adaptação, quando eu adapto elementos para se adequar ao máximo à temática do casamento. Esse nível médio aqui é o nível onde eu atuo. Mas, se eu quisesse, eu também poderia fazer artes super padronizadas, que a cliente teria pouca intervenção, como eu poderia vender projetos exclusivos, que é onde a gente faz um projeto de fato personalizado, né? Porque tem a característica de ser pessoal, tem a ver com aquele casal. Mas eu prefiro atuar aqui no nível médio, porque eu saio aqui do pessoal que vende produtos muito baratos e a gente acaba não tendo um preço competitivo, porque o custo do produto, o valor percebido do produto baixa muito. E o alto nível de personalização também não é interessante para mim, porque uma vez que eu trabalho ali com aquela pessoa, eu não consigo utilizar aquela arte para outra pessoa. Então, eu, Bárbara Engelmann, gosto de trabalhar aqui no meio, mas existem todos esses níveis aqui, todos eles são possíveis e conheço pessoas que atuam belamente em todos os três e têm empresas sólidas em todos os três, tá? Então, você pode escolher. Nós temos esses três níveis que a gente pode trabalhar separadamente, podemos cruzar 2 ou 3, né, dessas áreas, e nós temos ainda esse nível de personalização. Então, existem muitas possibilidades no mercado que vão se encaixar com o teu perfil, né? Você não precisa ser uma pessoa para se encaixar em uma situação específica. Dentro aqui das possibilidades que a gente tem no mercado, com certeza tem uma que você se adequa, com certeza, porque existem muitas possibilidades.
Então, dentro dessa parte da empresa, saber onde eu estou e aonde eu quero chegar é fundamental. É fundamental eu saber com quem eu quero concorrer, que foi o que eu falei na última semana, né? Identifica quem que é esse teu concorrente ideal, com quem você quer que as pessoas comparem o teu produto. Eu só querer não é suficiente, né? A pessoa precisa perceber isso também. Através do quê? De uma estrutura de produto, uma qualidade gráfica e fotográfica também, porque como eu já conversei com vocês durante o Esquenta, a foto comunica o que a gente não pode comunicar para o cliente. Então, quando a gente está na massa, no meio daquela galera toda vendendo um produto, a única coisa que pode falar pela gente é a foto do nosso produto. Então, a gente tem que ter bastante cuidado em como a gente apresenta ele, ok? E outro ponto é começar certo de forma responsável, que tem a ver com a estruturação do negócio. Então, por exemplo, primeiro ponto que ficou claro para mim, que para o meu negócio crescer eu preciso investir. Porque o que acontecia lá no início? Eu apenas usava o que tinha de forma gratuita na internet, eu só baixava coisas gratuitas e eu não queria investir, eu queria crescer com a mesma estrutura que eu tinha. E isso, né, não dá certo, não dá match aí entre o que eu queria e a forma como eu estava me comportando. Então, por exemplo, eu queria ter um produto diferenciado, mas eu não investi em elementos gráficos para ter algo diferenciado. Eu queria, por exemplo, escalar a minha produção, mas eu não investia num equipamento para escalar a minha produção. Então, se eu sei onde eu quero chegar, eu consigo saber quais são as ações que a minha empresa tem que tomar. E eu tenho que ter a coragem para fazer os investimentos necessários. É igual uma planta, a gente planta ela lá na terra, a gente tem que regar ela, a gente tem que dar o alimento para ela poder crescer. E às vezes só a água não é suficiente, a gente tem que colocar alguma vitamina na terra, né? Então, para o nosso negócio crescer, a gente pode começar lá pequeno, né? No básico. Mas vai chegar uma hora que vai ter um teto e dá pra gente ir dali para cima, a gente vai ter que romper essa barreira do investimento, ok? Então já começa a namorar com essa ideia de que para o seu negócio começar a crescer e você ter uma diferenciação, você vai precisar investir na sua empresa. E esse investimento, quando a gente pensa, ele já tem que estar contemplado no valor do teu produto também, ok? Então conhecer os custos de funcionamento, a matéria-prima, que tem a ver com a parte da precificação. Hoje mesmo uma pessoa me perguntou lá na caixinha de perguntas, né, como é que eu faço para organizar a minha produção, pensando no tempo, né? Tudo precisa ser documentado dentro de uma empresa. Eu preciso saber quanto tempo eu levo para confeccionar um envelope, para fazer um acabamento de laço, para fazer uma impressão, para eu saber em quanto tempo eu vou conseguir finalizar aquele trabalho, para eu saber quanto que aquilo consome da minha empresa em termos de dinheiro. Eu preciso saber, antes de mais nada, quanto a minha empresa custa para funcionar. Eu preciso listar as coisas. Eu preciso saber do meu produto tão a fundo que eu tenho que saber o peso do meu produto, o volume desse produto na minha embalagem. Como é que eu vou querer orçar um frete se eu não tenho nem essas informações? Eu vou tirar as coisas da minha cabeça, vou passar para o cliente um valor, vai chegar lá na transportadora, vai dar 1 quilo a mais, 2 quilos a mais, o volume vai ficar maior, vai cair num outro enquadramento, por exemplo, que o valor fica mais alto, e eu vou tirar da onde esse dinheiro? Vou ter que tirar do meu bolso, então eu preciso documentar as coisas, começar a criar fichas de anotação dos teus trabalhos, dos teus produtos. Ter esses controles dos custos da empresa, das despesas, das entradas e das saídas, para eu saber, por exemplo, quanto que está indo de taxa para o site onde eu estou vendendo, ou para eu saber quanto que, por exemplo, tem meses que eu vou ter despesas específicas, né? Que nem eu sempre falo do exemplo do extintor, né? Que o extintor a gente troca aqui uma vez por ano. Aí sabe quando, né, tu tem a sensação de que pagou tudo, pipoca o extintor para pagar. Então eu tenho que saber que tal mês do ano eu vou ter o extintor, que eu vou ter o imposto da empresa para pagar. Eu preciso ter esse controle das despesas da minha empresa. Para quê? Para não ter susto, para eu não ter uma falha ali no meu caixa, né? Uma despesa inesperada. E outro ponto também bem importante que eu nem coloquei aqui é a gente ter esse caixa da manutenção, né? Eu já ir considerando que vai ter em algum momento uma manutenção de algum produto. Outro ponto super importante é para que a gente tenha os processos de atendimento, atuar com responsabilidade naquilo que a gente se compromete com as pessoas. Não é à toa que eu já falei para vocês várias situações que me aconteceram de produto que não chegou, carga que foi roubada, né, carga variada. Como que eu me porto em relação àquele acontecimento? Eu me comprometi com a cliente de o produto chegar. Como é que eu vou atuar? Eu fiz um seguro daquela carga? Então eu tenho que estar atento a coisas que podem acontecer
durante o processo de envio, durante o próprio atendimento. Eu preciso estar com tudo alinhado com a minha cliente quando eu vou fechar esse pedido, para que a gente não tenha expectativas diferentes acerca do produto, para ela não achar que ela vai receber uma coisa quando na verdade ela vai receber outra, né? A gente não enxergou a mesma coisa, né? Não estávamos com as expectativas alinhadas. Então esse ponto aqui é super importante. Outro ponto importante que as pessoas não consideram é a parte da gente se formalizar como microempreendedor individual. Por quê? Quando a gente é um microempreendedor individual, nós deixamos de ser pessoa física e nos tornamos pessoa jurídica. Isso traz na gente uma carga de responsabilidade maior e passa para as pessoas uma percepção de profissionalismo. Porque, até como exemplo que já foi dado, imagina se eu faço um pedido de R$1.000, por exemplo, com uma pessoa lá do Nordeste que ela nunca me viu, nunca veio aqui para Santa Catarina e ela vai me pagar à vista. Qual é a segurança que essa pessoa tem de que eu vou entregar o produto para ela? Quando eu apresento para ela uma conta de pessoa jurídica para ela fazer esse pagamento, isso passa mais credibilidade da minha empresa. Então, ter esse CNPJ passa esse profissionalismo. E aí, né, a gente tem vários benefícios quando a gente tem essa empresa estruturada. Os do MEI eu listei aqui, né? Então, por exemplo, a gente tem a parte dos alvarás, das licenças que são gratuitas. A parte da emissão de nota fiscal, você não precisa emitir nota fiscal para a pessoa jurídica. Porém, se você vai enviar um pedido por transportadora, essa nota fiscal precisa estar. Então, como é que você vai emitir essa nota fiscal? Se você não é pessoa jurídica, você vai ficar emitindo no teu nome de pessoa física e tendo que pagar imposto de pessoa física? Sendo que quando a gente é, por exemplo, um MEI, o imposto ele é simplificado. Por exemplo, o MEI paga por mês uma taxa de R$60. Dentro dessa taxa já está incluso todos os impostos e o INSS. Quando a pessoa começa a empreender, né, por conta própria, elas esquecem de que elas não estão mais asseguradas pelo INSS, a não ser que elas contribuam por conta própria. E aí, se eu for contribuir como contribuinte individual ou como facultativo, essa alíquota é de 20%. Quando a gente é um MEI, esse valor já está incluso no valor do imposto. 20% de R$1.000 é R$200, bem menos do que os R$60 que a pessoa paga para um MEI. Então, já aqui vem uma super vantagem. Outro ponto que as pessoas não se atentaram, quando teve a questão ali do auxílio emergencial, quem era MEI foi incluso no rol de pessoas beneficiadas. Então, estar formalizado traz para a gente uma série de benefícios que só sendo pessoa física nós não temos. E quando você é um MEI, você pode faturar até R$81 mil no ano. Isso vai dar 6.750. Para quem empreende com artesanato, é uma excelente forma de você se inserir na formalização. E aí, quando você é um MEI, né, qual que são as diretrizes, né? Você vai ter um estabelecimento único, você não pode participar de uma outra empresa como titular, porque entende-se que você não tem outras empresas, né? Você não pode ser sócio em outras empresas, né? Você pode contratar um empregado, né? E uma vez que você tem um CNPJ, você consegue negociar com as outras empresas. Então, por exemplo, você consegue firmar um contrato com uma transportadora, você consegue negociar o pagamento de uma matéria-prima que você comprou em volume. Então, ter um CNPJ só traz vantagens pra gente, tá? Atente-se a isso, é algo que você consegue fazer por conta própria através da internet. Depois, nós entramos dentro da parte da técnica, né? E dentro da técnica, eu listei para nós habilidades, equipamentos, materiais e a própria técnica, né? É porque dentro de cada uma nós desenvolvemos uma técnica. Mas vamos lá então. O que nós temos dentro da técnica na parte de habilidades que eu julgo ser essencial? Assim, ó, é o mínimo necessário, né? Então a pessoa precisa saber sobre criação e desenvolvimento de artes e os elementos, para que ela não fique refém dos templates, tendo que estar comprando template o tempo todo de outras pessoas. Quando a gente sabe fazer, a gente tem autonomia, a gente consegue multiplicar as coisas, que nem, por exemplo, se eu tenho uma estrutura pronta que eu fiz para uma cliente e eu vendi daquele produto, eu consigo utilizar a mesma estrutura. Por exemplo, se eu tenho uma habilidade de adaptação de cores dos florais
e a cliente quer uma variação de cor, eu consigo pegar aquele trabalho porque eu consigo mexer nas cores dos florais. Imagina que triste, por exemplo, a cliente amou o convite, mas ela quer aquele convite num tom de azul. Eu não consigo atender ela porque eu não encontro floral azul gratuito na internet, eu não sei trocar a cor do floral que eu já tenho e eu não quero investir num floral azul. Qual que é, assim, a forma como eu estou me portando com relação à minha empresa? Eu estou deixando de vender porque eu não estou fazendo um investimento ou no produto ou em conhecimento para eu aprender a técnica, para eu conseguir fazer. E uma vez que eu invisto no produto, num elemento gráfico, por exemplo, e eu desenvolvo essa técnica, aquele elemento gráfico eu consigo multiplicar em outras cores, eu consigo aumentar esse rol de possibilidades que eu tenho. Outra parte importante, ter noções de planificação e aproveitamento. Por quê? Eu já conversei muito com vocês sobre o quanto a gente deixa de ganhar dinheiro por não aproveitar bem a matéria-prima principal do nosso negócio, que é o papel. Então a gente tem que saber qual é a melhor estrutura, qual é o melhor tamanho, tem que saber pelo menos testar isso. Eu vou testar aqui, se eu diminuir um centímetro disso, ou meio centímetro daquilo, será que não me dá a possibilidade de inserir uma unidade a mais naquela folha que eu estou trabalhando? Outro ponto super importante, a fotografia e edição de fotos. Vocês viram, eu mostrei para vocês como que eu fazia as fotos lá quando eu comecei, né? Eu fazia muito foto no meio do mato, fazia foto no super sol, com fundos de cores que descaracterizavam a cor original do produto. Então isso tudo vai desvalorizando a imagem. E aí quando você olha o produto lá de antigamente e o produto de agora, eu posso te garantir que o papel é o mesmo. Eu tenho facas que são as mesmas, eu não uso os mesmos florais, porque agora eu invisto em florais, eu já entendi que é a forma que eu tenho de me diferenciar do mercado, e os acabamentos são os mesmos. Então a estrutura, a parte de matéria-prima é a mesma. E aí eu vejo as pessoas super querendo saber qual que é o papel que ninguém usa, a impressora que ninguém tem, ou a ferramenta misteriosa. Essas coisas não existem, pode tirar do teu coração. Eu tenho certeza que tudo que eu tenho aqui, você também tem aí na tua empresa. E você consegue executar. E o que eu tenho falado, nas últimas lives, que a criatividade, o ouro, está na gente. Não está na matéria-prima, não está no equipamento. Está na nossa capacidade de pegar uma coisa simples e transformar ela em algo extraordinário. Então, nós somos a principal ferramenta, o principal elemento dentro da nossa empresa. Tá? Não terceiriza a responsabilidade do teu negócio num papel, num acabamento, numa impressora. Não é isso que vai te dar o resultado que você está buscando. Isso vai te ajudar em alguma forma, mas vai chegar um momento que não vai mais ser só isso. Vai precisar de você. Só isso não vai sustentar, tá? Eu coloquei aqui com um asterisco a parte de confecção, de qualidade. Porque é algo importante, porém eu imagino que confeccionar o produto de qualidade é o mínimo, Não ter marcação de cola, não ter cruz de corte aparente, ter as pedras bem centralizadas ali nos laços Chanel, por exemplo, ter o lacre de cera bem feito, ter a impressão de qualidade. Isso é qualidade de confecção, é o mínimo necessário quando a gente quer se colocar como um profissional diferente no mercado. E um outro ponto que envolve habilidade é a parte do atendimento e gestão do negócio. Por quê? De nada adianta o teu produto maravilhoso se a parte aqui estrutural da empresa não roda, Eu não dou conta de recepcionar essas pessoas, eu não dou conta de pensar em novos produtos, eu não dou conta de entender o que o cliente quer. Então, eu preciso desenvolver toda uma estrutura do meu negócio, porque não é só produto. Tem outros pilares que sustentam a empresa sólida. Eu estou falando desse tipo de empresa, eu não estou falando da pessoa que só faz para pagar as contas do mês, que só faz para ter um pouquinho de dinheiro a mais. Eu estou falando de uma pessoa que encara o negócio como a sua única fonte de renda, porque é a minha única fonte de renda. Se o meu negócio não estiver bem estruturado, se o meu negócio não crescer, eu não vou ter de onde tirar minha renda. Então eu preciso ter bastante atenção e responsabilidade a esses aspectos. Perfeito. E aí a gente sai da parte de habilidades e entra na parte dos equipamentos. Então, por exemplo, quando eu comecei com uma guilhotina manual, régua, estilete e tesoura. Foi com isso que eu comecei, e com furadores, tá? Depois de um tempo, eu acabei investindo numa guilhotina elétrica. Mas por que guilhotina elétrica? Porque ela vai me dar aumento na produtividade. Não porque ela vai me dar um corte melhor do que a guilhotina manual. A diferença é que enquanto eu corto eu consigo, às vezes, cortar ali 100, Se eu tô já com tudo no esquadro, vou cortar um lado só,
eu aperto um botão, cortou tudo de uma vez só. Então, aqui na guilhotina elétrica, eu estou ganhando produtividade. É quando eu entendo que uma das formas de eu ganhar mais dinheiro, de eu ter um custo de produção menor, é quando eu faço o produto de forma mais rápida. Então, uma das formas de a gente ter essa margem de lucro maior, né, do nosso produto é reduzindo os custos da produção. E tempo de produção é custo. Então, se eu consigo reduzir isso, eu estou automaticamente aumentando ali a minha margem de lucro, quanto fica para mim, quanto fica para a empresa ali dentro da composição do valor do produto. Outro ponto é a gente ter facas com cortes personalizados. O que acontece? Eu sei que muita gente que está me acompanhando trabalha com silhuete, né? E dá para você super trabalhar com silhuete. Qual que é o problema da silhuete quando a gente pensa em envelope? É que ela é mais devagar. Quando a gente trabalha com faca, né, através da prensa da faca no papel, aquilo é bem mais rápido e eu consigo trabalhar com gramaturas maiores. Você pode comprar no primeiro momento o envelope pronto, você pode mandar fazer uma faca e cortar fora, ou você pode mandar fazer uma faca e cortar dentro da tua empresa. Tem essas 3 possibilidades, tá? Quando eu mando fazer uma faca, por que eu coloquei cortes personalizados? Porque se eu já vou ter um investimento nessa ferramenta aqui, nesse equipamento, o ideal é que eu tenha uma diferenciação para que eu não seja mais do mesmo. Então, se eu tenho a mesma estrutura de envelope que uma outra empresa, qual que é a diferença de mim para ele? E eu até dei o exemplo em alguma live, eu trabalho apenas com envelope com recorte delicado, né? Até agora, vou deixar assim. Eu gosto muito desse recorte delicado. Só que o meu recorte delicado, ele não fica apenas na parte externa, só no que aparece na foto do produto. Tá por dentro também. E aí eu vejo algumas pessoas que trazem um corte delicado e elas esquecem do resto do envelope. Quando um convidado abre um convite, a experiência não se limita apenas ao que ele está vendo por fora. Toda a jornada de ele abrir o envelope, tirar a parte interna de dentro, tudo isso está relacionado à experiência dele, ao encantamento. Então, eu tenho que ter cuidado com outros aspectos do convite, não só aquilo que está por fora bonito, tem que estar bonito por dentro também. Então, as pessoas vão lá e perdem a oportunidade de fazer um corte diferenciado por dentro e fazem um corte reto. Isso perde totalmente o encantamento do produto, porque por dentro ele está feio. Então, se eu vou investir em algo, já vou fazer algo diferente do que as outras pessoas. Vou aprender, né, com os erros dos outros e vou melhorar o meu. Na parte, né, de equipamento de corte de envelope, você pode investir, né, num equipamento, numa prensa. Não é um investimento tão alto assim, e você consegue ter a possibilidade de cortar menos quantidade. Então, quando a gente terceiriza, dependendo de onde você manda terceirizar isso, a pessoa ou cobra por unidade ou cobra por empreitada, né? E aí, quando ela cobra por empreitada ali, por entrada de máquina, quanto mais eu mando, melhor. E aí eu acabo tendo pedidos mínimos em quantidades maiores para poder compensar. Ou eu tenho que ficar fazendo estoque e ter material naquele tamanho de envelope em estoque parado, né? Daí, por exemplo, eu tenho no tamanho 20 por 20 e vendi o 15 por 15. Daí eu não posso nem usar o papel porque eu usei para cortar outro envelope que não vendeu, né? Então, se eu tenho um equipamento internamente, eu consigo atender menores quantidades e produzir conforme a minha necessidade. Coloquei sobre ter um computador adequado, porque eu entendo que quando eu estou trabalhando de forma profissional, eu vou precisar utilizar programas profissionais. Então, assim, a gente tem outros recursos pela internet, mas eles são limitados, eles não dão pra gente todas as possibilidades que uma ferramenta profissional dá pra gente. Quando eu digo ferramenta profissional, eu estou falando de Corel, Illustrator, Photoshop. Esses programas que são onde a gente faz a confecção dos trabalhos de papelaria de casamento. Então, você precisa ter um computador que rode esses programas, né? Para que você possa fazer essas artes, essas criações de uma forma mais profissional e não limitada utilizando apenas ferramentas gratuitas da internet. A parte da impressora, ela é super importante, porém ela não é essencial, porque assim como eu posso terceirizar um corte de envelope, eu também posso terceirizar uma impressão, tá? Então, a impressora é um componente importante, porém ela não é essencial. Dá pra gente ter outros meios, né, de viabilizar isso. E a terceirização dos processos é justamente isso, eu entender que eu não tenho a capacidade financeira para investir em algo na minha empresa nesse momento, eu vou procurar meios, parceiros de fazer isso acontecer. E aí, quando eu digo que é super possível, eu digo com bastante segurança porque tem pessoas que compram de mim as coisas para poder confeccionar o próprio produto.
Então elas encontraram, né, em mim, que não precisa ser em mim, tem outras empresas por aí na sua própria cidade, provavelmente, que você pode buscar esse auxílio, caso você não tenha todo o recurso para investir nesse momento. Então essa é a parte da técnica relacionada a equipamentos. Quando a gente fala sobre materiais, qual que é a minha sugestão? De que você olhe com carinho para os papéis nos tamanhos maiores, né? Eu falo muito das folhas gráficas, que são as folhas super grandes, né? Que o tamanho dela é 96 por 66. Por quê? Aqui no meu negócio, o papel que eu utilizo para envelope é o mesmo papel que eu utilizo para a parte interna. E aí, quando eu compro a folha gráfica, eu compro pensando em aproveitamento de envelope e de parte interna. Então, se eu estou cortando o envelope, eu tenho sobras desse papel que eu posso aproveitar para imprimir a parte interna, seja do mesmo pedido ou de outro, para imprimir itens de papelaria, imprimir coisas pequenas como tag de lembrancinha, tag com o nome dos convidados, enfim, outros itens de papelaria que eu vou encaixando nessas sobras. Quando a gente compra o papel em formatos menores, vamos pegar aqui um tamanho A3, né? Vamos imaginar, minha impressora é A3, eu compro a folha em tamanho A3. Se eu vou cortar um envelope numa folha A3, eu tenho sobras no entorno. E essas sobras nem sempre eu consigo aproveitar na impressão. Agora, se eu trabalho com uma folha gráfica, eu consigo dimensionar, né, essa faca para que ela tenha um aproveitamento maior da estrutura. E aí eu dei o exemplo já em outra live de que quando eu comecei, a faca de um modelo de envelope que eu vendo muito cabia 4 unidades por folha. E nesses últimos 8 anos, ela passou por uma transformação de tamanho de estrutura de faca que, em vez de 4, agora eu consigo fazer caber 8 unidades. Então, eu reduzi o custo do envelope pela metade. Isso é muito dentro de um custo de um produto. Então, a gente está sempre buscando meios de reduzir os nossos custos. E aí, quando eu falo nessa adaptação, o que foi? Foi uma forma de colar diferente que eu adaptei e eu reduzi em 0,3. Em 3 milímetros eu reduzi o tamanho do convite, apenas. E eu consegui ter esse aproveitamento. Mas isso eu só sei a partir dos estudos que eu faço, entende? Então, eu trabalhar com papel maior me dá essa liberdade, né? De eu conseguir encaixar mais coisas, imprimir mais itens na mesma folha e ter um custo reduzido, que nem, por exemplo, quando eu vou imprimir a parte interna, dá uma sobra que eu consigo imprimir todas as tags com o nome dos convidados, que eu consigo imprimir convitinho individual, por exemplo. E aí, se, por exemplo, eu, né, que vendo convitinho individual a 40 centavos, se eu fiz 100 unidades, já me deu 40 reais. Se eu fiz 200, já me deu 80. Então, é dinheiro que ia para o lixo, porque eu ia ter que usar uma folha nova para fazer. Entende? E isso só é possível porque eu comprei a folha gráfica e soube aproveitar. Na parte de materiais, entra ainda os acabamentos de uma forma geral, né? Esses acabamentos que eu tô falando são coisas simples que eu tenho certeza que vocês devem de utilizar ali, que é a parte de laço simples, laço Chanel, e aí um lacre de cera, um fechamento com pérola. Sabendo fazer o acabamento, eu posso fazer aplicação de forro, posso fazer impressão diretamente no envelope, posso fazer cintas, consigo, através de misturar esses acabamentos, ter novas combinações. E aí, quando a gente pensa nas ferramentas para a gente trabalhar com esses materiais, são as ferramentas do artesanato em geral. Então, a gente utiliza régua, estilete, tesoura, a gente utiliza boleador, vincador, essas coisas. Não tem furador, também é muito utilizado. Não tem outro equipamento. É por isso que eu digo, o ouro não está na ferramenta, está em você, no profissional que sabe o que fazer com a ferramenta simples, tá? E ainda eu trouxe como outras possibilidades para que você explore outros materiais. Se você trabalha com madeira, se você trabalha com tecido, cartonagem, outras superfícies, você pode associar, criar novos produtos e kits. Que nem, por exemplo, se você trabalha com madeira, dá para estampar madeira, fazer convite em madeira. Não coloquei aqui o corte a laser, que também quem trabalha com corte a laser tem uma super oportunidade. Quem trabalha com tecido, sublimação, né, pode fazer convite em tecido, pode fazer itens de presente para padrinhos e convidados em tecido. Na parte da cartonagem, dá para fazer itens da papelaria em cartonagem. Os chinelos que a gente consegue colocar como presente, né, para os convidados. Então, ter um olhar mais de longe para tudo aquilo que você tem na tua mão. O que dá para você fazer com aquilo, tá? São as possibilidades. E por fim, a parte de técnica, eu listei algumas técnicas. Tá aqui o corte a laser, ó.
algumas técnicas que são técnicas que a gente consegue utilizar para confeccionar itens de papelaria, né? Mas eu não utilizo todas, por exemplo. Aqui eu só trabalho com impressão digital e o envelope impresso, porque ele é impresso na mesma impressora digital. Mas, se você trabalha com foil, hot stamping, relevo a seco, relevo americano, serigrafia, corte a laser, sublimação, você consegue criar novas variações desses produtos. Então, você consegue ir combinando as coisas e criando novas possibilidades, aumentando muito essa tua cartela de produtos. Existe muito potencial dentro dessas técnicas aqui. Então, eu sei que quem trabalha, por exemplo, com papelaria infantil, trabalha muito com o foil, né? Com a laminação. Então, dá pra gente trabalhar com os convites de casamento também. Enfim, dá para explorar. É só a gente saber olhar para a oportunidade que a gente tem. E aí, quando a gente entra na parte de vendas, eu listei alguns tópicos aqui pra gente. Então, pensar nessa identidade do produto e do negócio. Existem algumas oportunidades dentro dos nichos de mercado. Você pode criar uma identidade do teu próprio negócio. O que eu quero dizer? Por exemplo, tem gente que trabalha com convites de nichos específicos. Então, eu vou trabalhar apenas com papéis artesanais, vou trabalhar apenas com convite cartonado, com convite maior, eu vou trabalhar apenas com convite clássico, tradicional, vou trabalhar apenas com convite rústico. Você pode encontrar uma identidade do teu produto e do teu negócio, porque daí as pessoas, com o tempo, elas vão te procurar pela identidade do teu produto, porque elas gostam do teu produto. E aí, se o produto que ela quer não é o produto que você oferece, você tem segurança para declinar aquele trabalho. Então, vamos pegar eu aqui, né? Eu não trabalho com hot stamping e nem relevo. E aí, se vem alguém querendo fazer um convite num estilo super clássico, com esses acabamentos, eu não vou aceitar esse pedido. Porque para eu atender essas técnicas, eu vou ter que desenvolver uma pessoa terceirizada ou investir. E de toda forma, esse não é meu objetivo, porque o meu estilo de produto é um estilo de produto que pega um nicho não tão tradicional de convite. Os meus convites têm uma pegada muito mais artesanal e esses outros convites acabam transmitindo uma característica mais antiga, mais tradicional, dessas conviterias mais antigas mesmo. E não é o tipo de trabalho que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar com esse estilo aqui que eu estou trabalhando. Porque daí eu atendi uma cliente, é mais um produto para o meu portfólio, que eu posso alimentar minhas redes sociais e chegar a pessoas que querem do meu tipo de produto. Isso vai meio que virando uma bola de neve com o tempo, quando a gente vai encontrando essa nossa identidade. A parte do portfólio de vendas inteligente, nós tivemos uma live inteira onde eu dei o passo a passo para você criar o portfólio, mas qual que é a principal função desse portfólio, que é o que eu gostaria de trazer aqui para vocês. O portfólio ele deve servir para ilustrar a conversa com o cliente, para alinhar expectativas. Então, quando eu estou conversando com o cliente, eu quero oferecer um acabamento, eu tenho que ter uma foto no meu portfólio para ilustrar isso para ele, para que ele tenha certeza do que eu vou entregar e até eu ter certeza de que ele não está criando uma expectativa que eu não vou dar conta de atender. Então, o portfólio, antes de servir para a gente cadastrar produto, para as pessoas conhecerem o nosso trabalho, para a gente botar nas redes sociais, ele serve para a gente ilustrar o atendimento com o cliente. Começa por aí. Ele tem que demonstrar a tua capacidade de entrega de produto, o que você é capaz de fazer. Essa é a função principal do portfólio. Vender mais para o mesmo cliente. O que é isso, vender mais para o mesmo cliente? É eu ter produtos que vão atender outras necessidades e vão reduzir esse custo do cliente chegar até mim. Porque quando uma pessoa chega e compra da gente, esse cliente custou para a minha empresa. Ou ele custou porque eu investi numa publicidade para atrair ele, ou ele custou tempo porque eu atendi alguém que me indicou, eu cadastrei um produto no Pinterest que chegou a ele, eu cadastrei o produto no Marketplace que chegou a ele, fiz um post para o Instagram que chegou até ele. Entende? Todo o esforço que eu faço, todo o investimento de tempo, né, que eu coloco, é o que vai trazer esse cliente. Então, ele custou nem que seja tempo. E tempo é dinheiro. Quanto mais eu vendo para essa pessoa, menor vai sendo esse custo, porque o ticket da pessoa vai aumentando. Então, por exemplo, se chega um casal para mim e eu consigo oferecer, além dos itens dos convites, os itens de papelaria do dia da festa, os itens para o presente dos padrinhos, consigo oferecer a caixa para botar os itens dos presentes, consigo oferecer os presentes, consigo oferecer para essa pessoa
presentes para os convidados no dia da festa. E aí eu sei que eu tenho alunas que são fotógrafas, cerimonialistas, decoradoras. Elas vão associando ao produto delas, ao serviço delas, outros produtos. Porque é muito mais fácil o cliente comprar de quem ele já conhece do que ele comprar de uma pessoa desconhecida, que vai precisar conhecer ele, conquistar a confiança dele e entender o que está acontecendo. Se eu já sou a decoradora, por exemplo, desse casal, eu já sei tudo que vai rolar, tudo que vai precisar, o casal não vai precisar se preocupar, não vai ter ponte entre fornecedores. E quando os casais estão procurando serviço, eles querem ter o menos trabalho possível, né? Tem que ser um momento agradável, fácil. Então, se você pode oferecer mais para esse cliente, é muito bom. A parte de precificação, ela é essencial, por isso que ela está aqui novamente, para eu entender, né, não só o custo desse produto para mim, mas o valor que eu vou colocar ali no mercado e ter segurança para colocar esse valor, até para eu não baixar esse valor. Porque o que eu percebo assim, as pessoas baixam o seu próprio preço, e quando eu digo baixar o seu preço, não é nem só o preço do produto, né? É o seu valor como profissional, porque você precisa de um valor mínimo para poder trabalhar e você tem que ter um lucro. Senão, qual que é o intuito disso? Você precisa lucrar, você está ali porque isso é o seu trabalho. Você não está ali apenas por hobby, né? Se você está encarando o teu negócio como uma empresa para lucrar, né? Você não está ali apenas pela alegria de fazer um material, você quer também ter o retorno financeiro disso. E outra coisa que eu sempre falo para as pessoas é de que o dinheiro que ele vem proveniente do nosso trabalho, ele é uma materialização, é uma condensação do nosso tempo de vida. Então eu fui lá, eu fiquei 3 dias produzindo um trabalho para um casal, e aí eu vou cobrar o valor a menos, é a minha vida que está ali, é o meu tempo de vida. Eu preciso valorizar a mim mesma para que outras pessoas me valorizem. Então, se eu sei o que precisa ser de valor ali no meu produto para arcar com os meus custos e eu ainda lucrar, aquilo que eu desejo lucrar, eu tenho segurança para não aceitar uma pessoa que está chegando para mim e dizendo: ó, no fulano ele faz por menos. Eu digo: sinto muito, não consigo te atender então. É assim que a gente porta quando a gente tem segurança. Porque eu sei que se aquela pessoa, se eu pegar aquele pedido, a pessoa sabe que eu estou baixando o meu valor para aquela pessoa, e pelas experiências que eu tive, são as pessoas que dão problema. Porque a pessoa que ela entende o teu valor, ela é uma cliente que ela não vem para tornar o processo dificultoso, ela fica feliz com o que tu entrega para ela, entende? Então, até por isso que eu sempre falo, né, que as clientes que eu tenho são clientes maravilhosos. Eu nunca tive assim um problema com uma cliente. Eu acredito que tem a ver, primeiro, pelo alinhamento das expectativas, então as pessoas entendem o que eu vou entregar para elas, então a expectativa é dali para mais, né? Eu atendi o mínimo para passei da expectativa. E por a pessoa ter entendido o meu valor, conhecer o meu trabalho, ela fica feliz com todo o processo, sabe? Eu não tenho essas situações de pessoas que dão problema. E outro ponto que até é bem importante, que não tá nem aqui, é de saber cobrar no sentido de receber pelo que foi trabalhado, e não trabalhar sem receber, porque isso também acontece, né? Eu escuto as pessoas falando de, porque eu fiz todo um trabalho para a pessoa e ela não quis depois. Investiu tempo e matéria-prima, né? O que é pior. De todo modo, pelo menos teve alguma coisa para colocar, para produzir para portfólio. Só que é uma frustração, entende? E por quê? Porque você não teve naquele momento a postura de dizer: sinto muito, mas para a gente fechar nossa parceria, você precisa me dar pelo menos um sinal. E aí, falar isso com firmeza, né? Você não está pedindo ajuda de ninguém, você está cobrando pelo teu trabalho, é o mínimo, né? E a pessoa que não está ali para cumprir com a parte dela nisso, ela não é tua cliente. Deixa essa pessoa ir embora com bastante tranquilidade no teu coração. Saber onde vender e como vender, né? Então, conhecer as ferramentas disponíveis no mercado e entender como cada uma funciona para que você possa extrair um maior benefício dela, né? Entender onde é vitrine, onde é relacionamento, como que a gente faz para chegar nos clientes, né, da forma correta. Para a gente também não ficar colocando o nosso tempo em coisas que não vão dar o retorno para a gente, que a gente poderia estar investindo em outras frentes, tá? Então, saber onde vender e como é super importante. Fechando essa parte das vendas, a gente finaliza a nossa aula. Então, essa aula foi a aula assim, que eu pensei em mostrar sobre como construir, né, essa confeiteria artesanal, profissional, de forma responsável, lucrativa. Beleza, meus corações? Agora é com vocês. O melhor que eu tinha para trazer para vocês, eu trouxe aqui.
Então eu fico bem feliz, eu sinto assim que a gente fez um trabalho muito bom aqui. Obrigada, beijos nos corações e a gente continua se falando ali pelo Instagram. Tchau, tchau, gente!